Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Afonso e o conteúdo de hoje será analisando o capítulo 6, Água no Ambiente. Tá? Vamos lá para a agenda. Essa é a agenda de hoje. Vamos fazer uma análise geral sobre o capítulo 6, Água no Ambiente, e vocês irão fazer uma atividade no caderno. Essa atividade, gente, ela vai... Aliás, esse conteúdo ele vai recapitular todo o capítulo 6, né? Vamos verificar, fazer uma análise realmente geral, né? Do que a gente aprendeu, do que vimos, porque esse conteúdo ele será abordado na prova da semana que vem, né? Porque semana que vem teremos avaliação bimestral, ela terá as mesmas características daquela prova anterior que vocês fizeram, tá? Porém, o único assunto que irá cair é o capítulo 6 completo. Essa será a atividade que vocês irão fazer no caderno. São essas 4 questões. Você dá pausa no vídeo e copia no caderno, tá? Se vocês acharem que estão muito grande, é que eu gosto que vocês copiem no caderno e depois respondam, tá? Que fica mais bonito, né? Mas se vocês quiserem só copiar as respostas, não tem problema não, tá bom? Então a primeira questão vocês vão deixar 3 linhas, a segunda 5 linhas, a terceira 3 e a quarta 3 linhas. Mas antes disso, vamos fazer a correção da nossa atividade anterior. A atividade anterior ela está relacionada, gente, com todo o capítulo 6, tá? A primeira questão ele diz o seguinte: Jefferson estava assistindo a um filme. Em uma determinada cena, ele ficou com muito medo, que provocou diversas alterações em seu corpo. Veja ao lado a reação de Jefferson. Tá? Então a gente estudou isso lá no capítulo 5, né? Quando a gente tinha as glândulas endócrinas que faziam a produção de determinados hormônios. Então o item A está falando o seguinte: ó, que hormônio foi responsável por provocar alterações no corpo de Jefferson? Pelo fato do Jefferson ele ter ficado com medo, o corpo da gente ele produz adrenalina. Né, gente? Por que o corpo da gente produz adrenalina quando estamos com medo? Por conta que é uma reação natural, né, de a sensação de medo de você fugir do local. Então o corpo ele já provoca essa alteração para lhe dar condições de fuga, tá? Porque é uma reação natural, né? A condição de fuga. Em qual glândula do corpo humano é produzido o hormônio citado no item A? Assinale a resposta adequada. Então, pessoal, a glândula responsável por produção de adrenalina é a suprarrenal. Né? E a suprarrenal são os rins, né, gente? O sistema onde estão localizados os rins, eles é que são os produtores de adrenalina. Tá? Não é a tireoide, muito menos o testículo. São as glândulas suprarrenais. Vamos para o item C. Assinale a afirmação adequada a respeito das alterações que esse hormônio provocou no corpo de Jefferson. Aí tem 2 opções. A correta, no caso, seria a primeira opção, né? Que ele diz o seguinte: ó, a frequência cardíaca e a produção de suor aumentaram, a respiração acelerou e a atividade do sistema digestório diminuiu. Então, quando você tem uma aceleração dos batimentos cardíacos, uma maior concentração, maior produção de suor, e sua respiração fica acelerada, tá, gente? E também o seu sistema digestório diminui. Então é nesse momento em que há a produção de adrenalina, tá bom? Então marque aí a primeira opção. Item D. O sistema nervoso está relacionado à situação descrita acima? Justifique sua resposta. No caso, sim, gente. O sistema nervoso ele está sim, né, responsável, porque o sistema nervoso é o responsável por estimular a produção de adrenalina pela glândula suprarrenal. Como a gente bem viu dos conteúdos anteriores, né, que o sistema nervoso ele que faz o controle da maioria das glândulas, né? Estimula a maioria das glândulas a produzirem hormônio.
Tá, gente? É como se fosse o nosso computador, o sistema nervoso. Ele que dá o comando. Segunda questão. Pinte de azul o quadro das estruturas do sistema urinário e em que ocorre a formação da urina. E de vermelho o quadro das estruturas onde a urina é armazenada no corpo humano. Tá? Então temos os uréteres. Não, pessoal, vimos que os uréteres no sistema urinário, ele é um canal, né, por onde passam a urina, né? Então a urina ele sai do rim por esse canal uréter até a bexiga, né? Então o de vermelho vai ficar a bexiga urinária, que é onde fica armazenado a urina. O rim vai ser pintado de azul, porque o rim é onde ocorre a formação da urina, né? E a uretra, pessoal, ela é um outro canal, né, que liga a bexiga ao o órgão excretor, masculino ou feminino. Tranquilo? A terceira questão. As imagens a seguir foram obtidas por satélite e mostram parte da cidade de Xangai, na China, nos anos de 84 e 2016. Tá? Então, do lado esquerdo você tem... Né, gente? Então, lado esquerdo, você vê aí Xangai em 84 e lado direito, China em 2016. Tranquilo? Então, observe, vamos lá para a questão. O item A, gente, ó, ele diz assim, ó, o que aconteceu com a área verde da cidade de Xangai entre os anos de 1984 e 2016? Bom, pessoal, aqui o objetivo da questão é que você interprete as imagens, né, e compare elas, né? Então, espero que vocês comentem que entre os anos de 84, né, 1984 e 2016, a área verde ela foi reduzida, né? E isso ocorreu provavelmente em razão do aumento de construções na cidade de Xangai. Tá? Ao item B. A construção de cidades como Xangai causa a impermeabilização do solo. Qual é a principal etapa do ciclo da água prejudicada com esse processo? Bom, pessoal, quando a construção de cidade elas provocam, né, elas causam impermeabilização do solo, significa dizer que essa etapa é a etapa de filtração da água no solo, né? Então, a filtração da água no solo, no ciclo hidrológico, ele será prejudicado, tá? C. Você acha que o ciclo da água sofreu alterações na região da cidade de Xangai ao longo dos anos? Justifique sua resposta. A resposta é sim, pessoal, porque a remoção da área verde, ela interfere na quantidade de vapor de água que é liberada na atmosfera por esses seres vivos. Já a impermeabilização do solo interfere na infiltração da água e, consequentemente, nas possíveis fontes de água subterrânea que existam na região e que auxiliam na recarga de rios, lagos e mares. Gente? Então, perceba que quando você tem a construção de cidade, o ciclo hidrológico ou o ciclo da água ele é prejudicado, seja na liberação de água para a atmosfera, no vapor de água, certo? Ou seja na impermeabilização do solo. Tranquilo? Quarta questão, né? Complete o diagrama de acordo com as frases abaixo. O processo pelo qual parte da água dos rios e mares transforma-se em vapor d'água. O processo é chamado de vaporização, né, gente? B. O estado físico da água que não apresenta forma definida. Que não apresenta forma definida é o gasoso. O C. Formada pela junção de pequenas gotas de água na atmosfera terrestre. Quando o vapor de água sofre condensação. Quando a atmosfera terrestre, quando o vapor de água sofre condensação. É chamado de nuvem, né, gente? E o D, processo pelo qual as plantas liberam vapor de água no ambiente. Transpiração, né? As plantas também transpiram. Tranquilo? Continuando. Quinta questão. Identifique a atividade representada
em cada imagem utilizando os itens do quadro. Em seguida, relacione cada atividade à atitude que contribui para reduzir o uso da água em sua realização. Então temos aí o abastecimento de água, geração de energia elétrica e indústrias de alimentos. Então o primeiro é quem, pessoal? O primeiro é a indústria de alimentos, tá? Que é o item A. O B, a figura B, abastecimento de água. E a figura C é a geração de energia. Então vamos lá para os quadrinhos embaixo, né? Desligar as luzes elétricas quando não houver pessoas no ambiente. No caso, estão falando da geração de energia elétrica. Então devemos ter o consumo consciente de energia para evitar desperdício. Consumir conscientemente e evitar o desperdício de alimentos. Estão falando da indústria de alimentos. Gente? Então precisamos também ter um certo cuidado com o alimento, evitar desperdício. O Brasil hoje é um dos países que mais desperdiça alimentos no mundo, Então devemos mudar esse quadro, gente, tá? Porque muitas pessoas morrem de fome todos os anos, principalmente aqui no Brasil. Reaproveitar a água da lavadora de roupa para lavar o quintal. Estão falando de abastecimento de água, que é o B, gente? Então, eu quero que vocês entendam que devemos ter em mente sempre reutilizar aquilo que a gente utilizou. No caso principal, a água, tá? Eu falo assim, pessoal, porque também tem a reciclagem, No caso aí, por exemplo, se você faz a reciclagem de alguns lixos, como garrafa PET, ou latinha de alumínio, você também está contribuindo para o abastecimento de água, porque a industrialização desses produtos, eles também geram gastos de água, Então, gente, a gente vai fazer agora a análise geral do que a gente já estudou, tá? Desde o capítulo 6 até as aulas de hoje. Então, como vocês podem ver nessa imagem, temos aí a imagem do Titanic em direção a um iceberg. Gente, então é necessário que a gente identifique o que seria um iceberg, Que um iceberg nada mais é do que uma rocha, de gelo flutuante, água solidificada que flutua em água, gente? Tá bom? E detalhe, pessoal, tá? O navio Titanic ele afundou após se chocar com um iceberg, Porque o que você acha que o iceberg ele foi capaz de danificar o casco do Titanic sobre a água, Porque a gente analisa um iceberg não apenas com o que a gente está vendo, mas sim também com o que está embaixo, tá, pessoal? Porque quando a gente fala assim, aquele problema é só uma pontinha do iceberg, significa dizer que só o que você vê, você pensa que é uma pequena pedra flutuante de gelo, Mas no caso, por baixo de água, tem uma estrutura muito maior. Tá bom, gente? Então, os estados físicos da água e o ciclo da água, A gente viu que os estados físicos da água são 3. Você pode encontrar a água na natureza de 3 formas. Em gelo, que é chamado de solidificação, em líquido ou gasoso, que é em forma de vapor, tá? Então, no caso do iceberg, ele seria o exemplo de água solidificada, gente? Aquele gelo da geladeira também. Os estados físicos gasoso, a gente encontra dispersos no ar. Então, a água ela está em forma de vapor e também não vai apresentar uma forma definida. E o líquido, pessoal, a água ela apresenta uma forma variável. Ela muda de acordo com o local onde ela se encontra. Por exemplo, nos rios, mares, ela vai ter um formato, Num copo com água, num copo d'água, por exemplo, ela vai ter o formato do copo. Então, ela se molda à estrutura em que ela se armazena, tá? E aí a gente vê o ciclo da água, gente? A gente percebe que a água,
ela está em movimento no ambiente, né? E também está associado a mudanças do estado físico. Então essas mudanças elas geram um movimento contínuo da água no ambiente, que a gente chama de ciclo da água ou ciclo hidrológico. Então a gente percebe que a água está presente em nuvens, rios, córrego, tá? Mas como é que realmente ela funciona, pessoal? Mas como é que realmente esse ciclo da água ele funciona? Como é que vai das nuvens para os rios, para os córregos, para os mares, para o subsolo? Como é que funciona isso? Ó, a gente vê o seguinte, ó, que a água, pessoal, ela vai sofrer um fenômeno chamado de vaporização, que é quando a parte da água que está presente na superfície, né, principalmente de oceanos, de mares, de rios, de lagos, ele sofre uma vaporização causada pela ação da luz solar e também dos ventos. Os seres vivos eles também podem liberar sim vapores de água no ambiente, por meio tanto da respiração como da transpiração. Subindo, né, pessoal, esse vapor, quando ele sobe, ele vai formar uma coisa chamada condensação, que é quando o vapor de água ele sobe e atinge as camadas mais elevadas da atmosfera. E a baixa temperatura ele faz com que o vapor ele sofra, né, esse fenômeno chamado condensação. Aí ele vai formar o que? Ele vai formar pequenas gotas de água no estado líquido e que se juntam, né, e formam as nuvens. Depois disso, pessoal, vem a precipitação. E o que seria essa precipitação, professor? Quer dizer que as águas vão ficar precipitadas? Não, gente, ó, cuidado com as palavras, tá? No interior das nuvens, as pequenas gotas de água, elas se unem até formarem gotas maiores, que atingem a superfície terrestre na forma de chuva, gente. Essa água escorre pela superfície e reabastece os reservatórios de água como os rios e mares, né? E em alguns casos, a água presente nas nuvens, ela se solidifica. E ela forma o quê? Pequenos cristais de gelo. E que se tornam maiores até chegar à superfície terrestre, né, e cai como granizo. Tá, gente? Então a precipitação ele pode ser tanto líquido, né, que ele cai em pequenas gotas de água, como sólido em granizo. Né? E quando a temperatura está abaixo de zero, eles pode cair também como neve, que é o que está acontecendo aqui nas montanhas aqui em cima, tá? Aí quando essa água cai, gente, ó, ocorre a infiltração, que é quando parte dessa água ele chega à superfície terrestre e infiltra-se no solo, atingindo suas camadas mais inferiores, né? Onde pode abastecer os reservatórios de água subterrânea. Tá, gente? Então esse é o processo do ciclo hidrológico ou ciclo da água, tá? E a água, pessoal, e como é que funcionaria a água e as atividades humanas? Gente, ó, a água ela é primordial para o ser humano. O ser humano utiliza a água em vários fatores, né? Por exemplo, na agricultura, né, que ele faz com que as suas plantações cresçam, utilizando a água como irrigação, né? E aí favorece o quê? Favorece as plantações, né? Também na criação de animais. A água, pessoal, ela é utilizada para o consumo desses animais. E ele favorece a saúde, né, o desenvolvimento do animal, tá? Aí o homem também utiliza a água na indústria, gente. Tá? Na indústria, a água ela é utilizada em processos que transformam a matéria-prima em uns produtos que a gente está habituado a utilizar hoje em dia, né? Por exemplo, eu estou utilizando um computador, um celular, esses produtos eles precisaram de água para poder se moldarem, tá, gente? O ser humano também ele utiliza a água para gerar energia elétrica, né, em umas coisas chamadas usinas hidrelétricas. Hidro por causa de água, né? Elétrica por causa de eletricidade. E nesse tipo de usina, gente, o movimento da água ele gira as turbinas que acionam os geradores elétricos, né? Apesar de ser uma atividade menos danosa do que a queima de carvão, né, de combustíveis fósseis, de carvão, né, para a criação de energia,
ela ainda não é uma vantagem, né, para gente, porque as usinas hidrelétricas elas interferem sim na cadeia alimentar dos peixes, né? Alguns peixes eles podem vir a óbito, né? Pode ter esse dano colateral em relação aos peixes, mas a gente está utilizando outras medidas, como a energia solar e a eólica, né, gente? Beleza, pessoal? E temos, né, a vegetação da água, que foi o que a gente viu na aula anterior, né? A vegetação e o ciclo da água. A gente viu que a vegetação ela é extremamente importante para o ciclo da água, porque as plantas, assim como os outros seres vivos, eles participam também do ciclo hidrológico, né? Participam como? Porque além de absorver a água no ambiente, elas liberam vapor de água por meio da respiração e da transpiração, né? E por meio da fotossíntese, que é a produção do alimento da planta, né? Essas plantas elas absorvem o gás carbônico do ambiente e liberam o gás oxigênio no ambiente. Tá? Então, dessa forma, a retirada da vegetação de um local, ele reduz a quantidade de vapor de água na atmosfera, influenciando o ciclo hidrológico. Então, nesse caso, reduzindo a ocorrência de chuva. Além disso, pessoal, essa retirada ela interfere na qualidade do ar atmosférico, interferindo na composição de gases e de vapor de água, por exemplo. Tá? Mas além de contribuir para a conservação dos cursos de água, a gente tem as chamadas matas ciliares, né, que elas contribuem também, certo, gente? Elas contribuem também para a manutenção desse ciclo hidrológico. Porque com a retirada, né, dessa cobertura vegetal, diminui a capacidade do solo de absorver e reter água, o que torna o solo mais seco e, consequentemente, prejudica o abastecimento do reservatório de água subterrânea, né? Porque aí sem vegetação, essa água ela vai rapidamente ser evaporada, ela não vai abastecer o reservatório do subsolo. Tranquilo, gente? Bom, então essa foi nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, tenham feito aí uma revisão geral dos conteúdos que estudamos. Na próxima aula será a avaliação bimestral de ciências. E o conteúdo será esse, tá? Que a gente estudou hoje, tá, gente? Não tem bicho de 7 cabeças. Ok? Então, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.